A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Bom vê-los novamente. A gente ficou aí uma semana, né, sem se encontrar, mas aqui estamos para a gente finalizar a nossa disciplina de Antropologia Teológica com a nossa última aula. E só para recapitular, nós fizemos nas últimas duas aulas uma imersão sobre, né, as três dimensões do homem, né? O corpo, a alma e o espírito. Nós falamos sobre o corpo, falamos sobre o espírito e deixamos propositalmente a alma por último, porque a alma de fato traz algumas questões que são um pouquinho mais profundas, né? Então eu deixei por último para que a gente tenha calma para finalizar aí. Então vamos a ela, a nossa última aula. Nós vamos fazer uma imersão na alma do homem, né? E eu trouxe esse infográfico aqui para vocês, né? Nós já falamos, né, um pouquinho de cada um, né? Tivemos uma aula apenas sobre a imagem e semelhança, mas o que eu quero destacar com os irmãos aqui é essa parte de baixo aqui, que é essa condição do corpo, da alma e do espírito antes e depois da queda. Então veja aqui, ó, antes da queda, só para introduzir, porque depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Antes da queda, o espírito era vivo, a alma era submissa e o corpo consagrado, né? O intelecto era capaz, as emoções eram puras e a vontade era submissa à vontade do Senhor. Depois da queda, obviamente, isso tudo se transforma, né? A alma se torna rebelde, o espírito está mortificado, o corpo é corrompido e aí o intelecto se torna incapaz, as emoções impuras e a vontade rebelde. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque nós vamos nos focar exatamente nessas questões da condição da alma antes da queda e depois da queda, né? E o que isso implica, né? Então, basicamente, a gente vai tentar aqui descrever para os irmãos a nossa condição da alma, por que a alma é um componente fundamental para entendermos o nosso comportamento, né? Então, vamos refletir um pouco aqui sobre a alma, né? Tá aí, a gente já falou a psique, né, que é o termo em grego para tratar da alma, né, que é o hálito da vida, né, ao ser soprado pelo Espírito, né, de Deus, houve o fôlego de vida, ela se tornou um ser vivo, né, um ser que vive. Então a alma, sempre que a gente falar da alma, nós vamos pensar num ser vivo, né? Então a alma é a parte mais importante da natureza constitutiva do homem no que tange a questão da experiência com o mundo terrenal. Então a alma é que usa o corpo, né, para interagir com o mundo externo, podemos dizer assim, né? Então a alma é o princípio intelectual, emocional e de vontade do homem. Ela usa o corpo para se relacionar com o mundo físico através dos sentidos. E a gente falou isso de forma rápida, né? Os 5 sentidos, né? O paladar, o olfato, a visão, a audição e o tato são os 5 sentidos com o qual a alma faz contato com o mundo exterior. Então, quando nós ouvimos, é a alma que está ouvindo. Quando nós vemos, é a alma que está vendo. Quando nós tocamos, é a alma que está tocando através do corpo. Então, o corpo é como se fosse, de fato, tentando aqui usar um conceito da cultura pop, é um avatar, né? O corpo é um avatar da alma, qual a alma usa para se conectar com o mundo externo. E isso implica em muitas questões, né? E nós vamos pensar em todas essas questões aqui que implica nesse movimento da alma utilizando o corpo para fazer contato com o mundo exterior, né? A psicologia admite que as almas dos homens, independente da sua origem étnica, são essencialmente a mesma, né? Possuem os mesmos apetites, os mesmos instintos e as mesmas paixões. Obviamente que a cultura vai diferenciar a forma como isso é expresso, né? Mas de forma geral é igual, né, em todo lugar, né? A ciência já admite que os homens tiveram uma origem comum, vamos dizer assim, em termos de ancestralidade, né? Através de exames de DNA, geneticistas descobriram que todas as populações espalhadas pelo mundo há um ancestral em comum oriundo do continente africano. E aí aqui nós podemos até aprofundar um pouquinho mais, se fosse pensar, mas não foi no Oriente, mas aí depois nós temos que pensar em Noé, né? Que aí houve um recomeço, e os filhos se espalharam, né,
pelo mundo. Então, nesse sentido, a gente não precisa necessariamente achar que há uma contradição, não. Pode ser que esteja exatamente assim, nessa perspectiva aí pós-dilúvio, né? Claro que existem muitas pesquisas nesse sentido, mas só de ter uma aproximação desse sentido, da ciência já dizer coisas que nós, como cristãos, já compreendemos, né, há séculos, né, de que toda a humanidade foi gerada de um único ser, isso já é uma demonstração, uma prova científica de que a Bíblia tem razão, né? O homem e os animais se diferem das coisas inanimadas por serem almas viventes, porém há uma grande diferença entre os homens e os animais. Então, gente, a alma é que faz a gente entender que um ser é vivo ou não, né? Então, se nós estamos tratando aqui de um ser vivo, é porque ele tem alma, né? O que nós vamos diferenciar aqui é, de fato, o tipo de alma, né? O tipo vamos dizer assim, a diferenciação básica, né, entre a alma humana e a alma do animal, né? Então é importante entender que se a alma significa que é vivo, mas há diferenças entre a alma do homem e a alma dos animais. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, 39 diz, nem toda carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens e a outra a carne dos animais, e a outra dos peixes e a outra das aves. Então há uma diferença entre os seres vivos, né? Há até uma hierarquia, né? E essa diferença está exatamente no sopro divino. Está lá em Jó, capítulo 27, 3, que enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus nas minhas narinas. Então aqui o que nós queremos destacar é que há uma diferença entre os seres vivos. A alma faz com que a gente entenda que aquele ser é vivo, mas há uma diferença entre o homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e os animais. Por quê? Porque os animais possuem a alma, mas eles não possuem o espírito, o sopro de vida, né? Vamos dizer assim, que a porção divina, né? Então a alma do homem difere da dos animais, pois este tem alma terrena que só vive enquanto durar o corpo. Aí as referências que eu trouxe para vocês é Gênesis e Eclesiastes. E disse Deus, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, o gado, os répteis, as feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Então veja que aqui na criação a ordem de Deus é que produza a terra alma vivente, enquanto que quando ele cria o homem, ele diz, façamos o homem na nossa imagem e semelhança. E aí tem aquele movimento do sopro de vida. Então esse sopro de vida, essa parte espiritual e divina, só os homens têm, os animais não possuem. E a Eclesiastes vai dizer também, todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem sai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo, né? Então aqui, quando a gente fala em fôlego de vida, sempre lembramos do sopro, né? Então, a Bíblia diz que o espírito volta para Deus, a vida volta para Deus quando se trata dos homens, enquanto que os animais morreu, acabou, né? No caso dos homens, não morreu e acabou, né? Existe a promessa da ressurreição, quer ela seja para a vida eterna, quer seja ela para a condenação eterna. Então, esse infográfico eu até já mostrei em outras aulas, mostra aí que o corpo inanimado veio do pó, que somado ao sopro de vida se torna uma alma vivente. Então, essa aqui é a constituição do homem, né? O sopro de vida vem de Deus, e por isso que a Bíblia diz que o espírito volta para Deus, ou seja, aquilo que trouxe vida para o homem volta para Deus. E aí nós temos que pensar o seguinte, na ressurreição isso vai ser retornado, Deus vai dar ordem para que essa vida volte, né? Por isso que a ressurreição é a vida voltando ao corpo, né? E nós não temos essa prerrogativa para os animais, né? Então é bom a gente entender essa diferença entre os animais, né, e o homem. O pessoal até brinca, o cachorro vai para o céu, né? Não, biblicamente falando, não, morreu, a sua existência deixa de existir, né? É redundante, a sua existência deixa de existir, morreu, acabou, de fato, para os animais, né? Segundo o que a Bíblia nos ensina. Bom, diferente dos outros seres vivos, o homem possui inteligência, né, um raciocínio. Os animais possuem apenas os instintos, né?
A gente às vezes fala, o bichinho é inteligente, né? Mas ele é inteligente dentro do modelo dos animais, né? Você não vai ver um cachorro construindo uma casa, né? Então a inteligência dele está ali na interação com o ser humano. Mas se formos comparar com a inteligência humana, tá, né, a milhões de anos-luz, né? Então o homem evolui e desenvolve técnicas para grandes construções arquitetônicas, por exemplo, para construções de catedrais, arranha-céus, viadutos. Você vê algumas obras, né? Tem uns programas de TV que mostram as obras, mega obras, né? Que você fala, meu Deus, como é que o cara constrói uma coisa? A gente passa pelo Ponte Rio-Niterói, por exemplo, fala, meu Deus, como é que o ser humano conseguiu construir um negócio tão grande, né? Tão profundo. Então, essa capacidade que o homem tem de construir coisas grandiosas, os animais não têm, né? Por exemplo, o João de Barro constrói a casinha dele da mesma forma desde que Deus o criou, né? Então, é isso que eu quero que vocês pensem, né? Só o homem produz, por exemplo, arte, produz música, poesia, concertos. Só o homem é dotado de capacidade para construir desde pequenas a grandes invenções, né? A gente pega um telefone celular, por exemplo, há algumas décadas atrás a gente via isso na televisão como ficção científica, né? De alguém falar e ver a pessoa lá do outro lado do mundo. E agora isso está na nossa mão, né? O celular faz parte da nossa vida, né? Então você vê como Deus dotou o homem uma capacidade que parece ser infinita, né? Então é importante a gente pensar nisso. Quando fala que um animal é inteligente, é dentro das limitações dele, né? E só o homem tem consciência e conhecimento da existência de Deus para o adorar. Os animais apenas manifestam a sabedoria e a grandeza de Deus. Então, o único ser que tem consciência da sua própria existência e da existência de Deus é o homem. Os animais apenas refletem a sua grandeza e a sua glória. Seguindo aqui, por ser a alma a sede da personalidade do homem e dos atributos que tornam uma pessoa, a Bíblia se refere em algumas passagens à alma como sendo pessoas, né? Então, sempre que essa expressão a alma, almas, né, está se referindo a um ser, a uma pessoa, a uma individualidade, né? Então, olha lá em Gênesis 46, 27. Os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2 almas. E todas as almas da casa de Jacó que vieram para o Egito eram 70. Então, essa expressão alma está muito ligado à existência de uma pessoa, de um ser, né, de uma personalidade, né? A alma difere um indivíduo do outro. Olha lá, todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. É uma outra passagem aqui em Êxodo. Outra passagem, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então toda alma está aqui determinando um ser individualmente falando e uma coletividade, né? Ela difere os homens dos animais inferiores, né, das ordens inferiores e das ordens superiores. Então as ordens inferiores tem uma hierarquia, né, gente? Nós temos o homem, acima do homem está os anjos e Deus, e abaixo do homem está os animais. Então os anjos são descritos como espíritos, pois não estão sujeitos às limitações físicas do homem, né? A Bíblia vai falar que os anjos são espíritos ministradores. Então, até a gente discute um pouquinho isso em angelologia, né? Sobre o fato dos anjos terem ou não um corpo, né? Mas 1 Coríntios vai dizer que há corpos celestes e corpos terrenos, né? Então, nessa hierarquia, os corpos terrenos têm uma limitação, enquanto que os corpos celestiais não possuem essas limitações, né? No original existem 3 palavras para designar vida, que é bios, psique e zoe. A gente usa mais a psique, né, principalmente no contexto do Novo Testamento, referindo-se à vida natural, né, tanto a alma como a vida natural. Então, a vida, o que a gente poderia resumir a vida? É o entrosamento do corpo com a alma. Quando a gente vê lá em Gênesis que Deus sopra o fôlego de vida nas narinas do homem, né, há esse entrosamento. O sopro de vida faz a alma gerar e dar vida ao homem, faz a alma surgir e dar vida ao homem, né? Então, há muitas experiências de quando o corpo e a alma se separam, né? Uma experiência de quase morte, pessoas, por exemplo, em coma, né, que ela consegue ter a sensação de estar fora do corpo, né? Ali é o que eles chamam de experiência de quase morte, né?
E outra coisa muito interessante, quem trabalha na área de saúde relata muito isso, que a pessoa está ali em coma, ela está imóvel, ela não consegue reagir, né, o corpo não se mexe, mas ela ouve tudo o que a gente fala, né? Ou seja, a alma está ali dentro do ser, ouvindo. Não está vendo porque os olhos estão fechados, mas está ouvindo ali. E quando é tocado, sente o toque, né? E aí há muitos relatos de pessoas que depois voltaram do coma que, né, relataram aos enfermeiros coisas que ouviram, ou aos parentes coisas que ouviram enquanto estava ali naquele estado de coma. Então é muito interessante a gente pensar aí nesse entrosamento da alma com o corpo, né? Então a alma habita todas as partes do corpo. Isso explica por que a Escritura atribui sentimentos ao coração e aos rins, né? Vou citar aqui alguns exemplos. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins, né? Em vários momentos, tem outras referências aqui, eu não vou ler todas elas, mas em vários momentos nós vamos usar expressões, por exemplo, a última referência aqui de Lamentações, ó. Turbadas estão minhas entranhas e o meu fígado se derramou pela terra por causa do quebrantamento. Então vai usar expressões de órgãos internos para expressar um sentimento que seria da alma, né? De angústia, de aflição, de tristeza, né? E aí também a alma executando atos que é do corpo, né? A alma do preguiçoso deseja, né? Outra aqui, ó, porque o vil fala obscenidade e o seu coração pratica iniquidade para usar de hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto, né? Então o faminto aqui seria algo do corpo, mas está ali trazendo uma alusão à alma. Então é interessante isso aqui, gente, porque quando a gente fala, por exemplo, da carne, não se limita apenas ao corpo, né? Se limita quando a Bíblia fala que a carne luta contra o espírito, a gente pode entender que a carne aqui, nesse sentido, é o corpo e a alma, porque estão ali interagindo, desejando, pensando, sentindo, né? Então o corpo não sente sozinho, a alma é que dá sentido para isso, né? Então a alma é que define o comportamento do homem. Se o espírito do homem a domina, ela conduzirá o corpo a fazer coisas boas. Mas se o espírito estiver morto, a alma conduzirá o homem a fazer coisas más. Por isso a alma é que será julgada por Deus, né? Então naquela aula que nós falamos sobre o que acontece depois da morte, né? Então a gente entende que a alma é que fica ali no Hades, né? Enquanto o fôlego de vida volta para Deus, o corpo é enterrado na sepultura e é a alma que será julgada. Claro, haverá uma ressurreição e a alma e o corpo serão julgados, né? A ressurreição será ou para a vida ou para a morte, né? Mas às vezes há uma certa confusão sobre a alma, o espírito, né? Então o espírito, pensando aqui na nossa reflexão sobre isso, o espírito é o fôlego de vida que volta para Deus, é ele que dá a vida, né? Então o que comanda o corpo, seja para fazer coisas para a glória de Deus ou para a desonra, é a alma, né? Por isso que a alma e corpo serão unidos novamente na ressurreição, para que eles recebam sua devida condenação ou a vida eterna, né? Então a alma veio a existir pelo sopro sobrenatural de Deus dada a Adão e que foi transmitida aos seus filhos. Isso quer dizer que os filhos de Adão são a imagem e semelhança dele, não a imagem e semelhança de Deus original. Então quando Deus cria o homem, cria a sua imagem e semelhança, mas quando o pecado entra, né, essa imagem e semelhança ela é distorcida por causa do pecado, e aí essa natureza distorcida, pecaminosa, é que é transmitida para os seus descendentes. Aí Gênesis 5:3 vai dizer: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Então veja que aqui não é mais a imagem e semelhança de Deus, mas sim a imagem e semelhança de Adão. Então é importante entender por que disso, por que dessa transmissão, vamos dizer assim, da natureza pecaminosa, né? Porque o pecado trouxe essa intervenção, né, na vida do homem. Aí nós vamos pensar aqui, ó, por isso não podemos mais afirmar que a alma seja uma parte divina, pois a alma peca, né? Aqui o que a gente está querendo dizer, gente? A gente está querendo dizer que se a gente tem a parte do Espírito, né, que volta para Deus, e vamos dizer assim que é algo divino, é a porção divina no homem,
a alma já acaba sendo algo mais difícil até da gente trazer essa explicação, mas algo que acaba se tornando um pouco mais terreno, né? Apesar de a gente não poder tocar, apesar de a gente não poder materializar, né? A alma é uma parte imaterial, mas ela é que vamos dizer assim, que se corrompe, né? Então é por isso que a gente tenta fazer nesse sentido uma diferenciação entre a alma e o espírito, porque o espírito se mantém puro para Deus, né? A porção divina, o que é mais divino no homem é o espírito, né? E já a alma e o corpo já se corrompe já podem ser corrompidas pelo pecado, né? Então lá em Ezequiel 18 vai dizer que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, aqui no sentido espiritual, né, irmãos? A alma que pecar, essa morrerá. A alma não morre, né? Ela fica num estado de espera, né? E a gente nem acredita nesse estado de dormência da alma, não. Porque se a gente vai olhar lá para aquele texto de Lucas, né? De Lázaro e rico, a alma lá está consciente, né? Sabe tudo que está acontecendo, então não há uma dormência da alma. Algumas linhas teológicas que acreditam, né, na dormência da alma, e pela Bíblia nós não acreditamos nisso, mas fica lá esperando o momento do julgamento. Após a morte física, né, a alma vai lá para o Hades, enquanto que o fôlego de vida, a vida volta para Deus. Lembra que nós estudamos isso na aula que a gente falou sobre o corpo, né? Falamos um pouquinho sobre esse destino temporário da alma e depois o destino final, né? Então vamos entender aqui, ó, antes da queda, a alma era submissa a Deus, o intelecto, as emoções eram puros, ela estava subordinada ao espírito. Então aquilo que regia o homem era o espírito de Deus sobre o espírito do homem, né? Criado à imagem e semelhança de Deus, o homem tinha suas emoções completamente controladas por Deus. O homem foi criado por Deus com vontade própria, sendo ela pura e levada ao homem a realizar a sua vontade. Veja que o homem não era um robô, né, gente? O homem já tinha um livre-arbítrio, né? Tanto é que a simples possibilidade de escolher o errado demonstra que o homem não era um ser autômato, né? Era um ser autônomo, que poderia tomar decisões, mesmo decisões contrárias ao que Deus tinha planejado para ele. E foi o que de fato aconteceu, né? Então, o homem foi criado por Deus com vontade própria, sendo ela pura, levava o homem a realizar a sua vontade. Toda essa harmonia da personalidade do homem acabou quando o pecado entrou em Adão e, como consequência, a alma do homem se tornou rebelde e ele perdeu o privilégio de ser chamado filho de Deus. Então, quando a queda ocorre, de fato há uma mudança, né, muito importante aí nessa constituição da alma, né? E aí vamos lá, ó, depois da queda, a alma tornou-se rebelde, deixando de ser submissa ao Espírito e rejeitando a voz de Deus, né? Os homens passaram a serem dominados e a viverem segundo as suas vontades, sem a influência de Deus, vivendo pelo seu próprio eu. As pessoas dominadas pela vontade da alma ou pendem para um lado emocional, ou para um lado intelectual, ou para seus próprios desejos, né? Evidenciando a rebeldia da criatura em relação ao Criador, devido à condição da alma depois da queda. Então aqui nós vamos ver essa mudança. O que antes a alma estava controlada e condicionada à vontade de Deus, após a entrada do pecado, ela se torna rebelde, ela se torna vulnerável aos desejos pecaminosos, aos desejos, à sua inclinação para o mal. E isso é importante a gente entender, essa mudança que houve após a entrada do pecado, né? Então olha só, ela foi afetada na sua totalidade, no intelecto, nas emoções e na vontade. O intelecto foi corrompido. Os que agem por ele exaltam-se intelectualmente, procuram dar ênfase às coisas que alimentam a mente, deixando de lado a vida espiritual. As suas emoções são intelectualizadas, baseadas no conhecimento acadêmico, mas muitas vezes desprovidos de sabedoria. Então há aqui uma valorização da ciência, da academia, e se esquece que há a questão espiritual e também emocional. Fica só na parte, né, racional, né? Então é uma distorção, né, do que Deus planejou, do plano de Deus para o homem, né? Por exemplo, também, quando as emoções
que dominam, né? As emoções eram puras e tornaram-se impuras, carnais, levando os homens a caírem sob o domínio do pecado. Emoções que serviam para glorificar e exaltar a Deus agora servem para a concupiscência da carne, ou seja, para os desejos da carne. Então, aqui mostra a afetação tanto na questão intelectual quanto na questão emocional e também na questão da vontade, né? Essa vontade do homem também foi corrompida. E por isso que muitas vezes as emoções impuras dos homens manifestam-se através da vontade. O homem que deveria servir a Deus segundo a sua vontade, agora age contra a vontade de Deus, né? Revelando assim a sua própria vontade e uma vontade corrompida, né? Aí tem algumas referências que nós não vamos ler, mas elas mostram isso, né? Essa corrupção dos desejos e da vontade, né? A alma que antes era pura e submissa, depois da queda passou a ser rebelde. Portanto, houve uma mudança no estado da alma e não na essência, pois os seus elementos continuam ativos, porém corrompidos. Então, gente, aqui é importante destacar isso. Houve uma mudança no estado da alma e não na sua essência. Então, a alma agora o estado da alma é que está corrompido, e não a sua essência em si, né? A essência continua, vamos dizer assim, a mesma, mas a condição, o seu estado está completamente diferente, né? Então, até a questão da imagem e semelhança de Deus, né, a gente tem que pensar por isso também. Antes a gente pensava assim, de forma mais generalizada, de que a imagem e semelhança de Deus foi completamente apagada. Não, ela ainda existe, né? A imagem e semelhança de Deus ainda existe, só que ela está, vamos dizer assim, corrompida o seu estado, né? A essência continua lá, mas o estado não está. Então a questão da alma também é mais ou menos a mesma coisa, viu? Pelo corpo, a alma recebe as impressões do mundo exterior, que são percebidas pelos 5 sentidos e transmitidas ao cérebro, e por ele elabora essas impressões pelo intelecto, pela razão, pela memória e imaginação, dando ordem às várias partes do corpo via cérebro e sistema nervoso. Então, aqui a gente precisa refletir um pouquinho aqui de como a alma se utiliza dos 5 sentidos para ter impressão sobre o mundo, né? Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, ó. O corpo é um instrumento da alma, o sentir, o pensar, a vontade, são todas as atividades da alma e do eu, né? Então, é o eu que vê e não somente os olhos. É o eu que pensa e não meramente o cérebro, né? É o eu que pede e não somente a língua. Então, tudo o que o homem faz por conta do eu, da alma, né? Daquilo que ele deseja, dependendo da influência que ele está recebendo, né? Então, quando um membro é ferido, a alma não pode funcionar bem por ele. É como um músico com um instrumento danificado. É como, por exemplo, uma corda, né, que às vezes arrebenta, né? E aí quando alguém vai tocar aquele instrumento, está faltando uma corda, então há uma dificuldade ali, ele não consegue ter aquele acorde pleno, né? Então, qualquer situação que acontece com o corpo humano, a alma tem uma certa dificuldade. Por exemplo, se a pessoa tem algum problema de saúde e passa a ter um problema de visão, não enxergar mais, a alma já vai ter dificuldade de enxergar o mundo através desse sentido, porque ele não está funcionando. Ela vai ter que aguçar os outros sentidos para poder ter essa interação com o mundo. Então, é mais ou menos por aí. Vamos pensar também, gente, sobre a questão dos instintos, né? Eu falei que os animais têm instintos, mas os homens também têm instintos. É que os animais, basicamente, tudo que eles fazem é instintivo, né? Não há uma racionalidade, tudo é instintivo. O homem ainda tem a questão da racionalidade, mas isso não impede de entender que os seus instintos funcionam e que eles também foram deturpados pelo pecado, né? Então o homem possui impulsos naturais usados para originar, preservar a vida, que chamamos de instintos. Vamos considerar aí os 5 mais importantes: de autopreservação, de aquisição, de busca pelo alimento, de reprodução e de domínio. O que é a autopreservação? Nos avisa do perigo
e nos capacita a nos cuidarmos, né? A ter uma espécie de alerta de perigo, né? A aquisição é a capacidade que nós temos de adquirir as provisões para o nosso sustento, seja ele alimentar, de proteção, né? de cobertura, né? Uma habitação, uma casa para se proteger do frio. A busca pelos alimentos meio que, né, tá inserida aí, mas é um que merece um destaque, né? Que leva-nos a nos satisfazer na nossa fome natural, né? Qualquer pessoa fica mal-humorada, fica angustiada quando não tem o que comer, né? E por algum momento, e pessoas que passaram por uma escassez mesmo séria de fome, de ficar todo dia tendo essa dificuldade, sabe como isso afeta, né, a nossa vida, né? A questão da reprodução também, né, para perpetuação da espécie, e a questão do domínio, que é a iniciativa própria para o desempenho das suas vocações e das habilidades, né? Querendo ou não, a gente quer dominar técnicas, quer dominar instrumentos, e por que não dominar pessoas, né? Isso no fundo a gente sempre está nessa, vai até isso, esse instinto, né? Vai até um pouco contra os princípios cristãos, porque a Bíblia nos fala que nossa principal meta de vida deve ser servir ao outro e não dominar o outro, né? Mas isso tudo é resultado, gente, da ação do pecado, né? Então, esses instintos dados pelo Criador podem ser vistos nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. Por exemplo, autopreservação. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que delas comereis, certamente morrerás. Então, aqui a gente vê uma situação em que ameaçou a autopreservação. A aquisição aparece no fato de Adão ter recebido da mão de Deus um lindo jardim, então ter posse de algo, né, para que ele possa cuidar. A busca de alimento, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-ás para mantimento. Então havia ali já uma provisão de Deus para a questão alimentar. A reprodução, a ordem divina, e Deus abençoou, ele diz: frutificar e multiplicar e encher a terra, né? Então isso era até um mandamento divino, que era se reproduzir e se multiplicar. E a questão do domínio, sujeitar e dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então essa questão de dominar, né, os recursos, né, que Deus estabeleceu para o homem, está lá presente desde o Éden, e isso perpetua até nos dias de hoje, né? Essa busca por dominar algo para servir de benefício para nós mesmos, né? Então o pecado distorceu e perverteu todos esses instintos, todas essas faculdades dadas por Deus, né? O egoísmo, por exemplo, e a irritabilidade, a inveja, a ira são aberrações do instinto de autopreservação, né? Há um exagero, há uma distorção desse instinto de autopreservação. O roubo e a cobiça são perversões do instinto de aquisição, né? Que a pessoa, em vez de conquistar algo com honestidade, usa de trapaça. A glutonaria, por exemplo, é a perversão do instinto de alimentação. A impureza é a distorção do instinto de reprodução. A tirania, a arrogância, a injustiça, a implicância são abusos do instinto de domínio. Então veja como tudo o que foi dado por Deus lá no Éden foi distorcido após o pecado, e hoje nós vivemos essa questão aí das distorções que que o pecado provocou no dia a dia do homem, né? Por isso que a Bíblia diz que em Cristo somos uma nova criatura, é uma restauração dos princípios e do plano de Deus para conosco, né? Então Deus deu ao homem o livre-arbítrio e a razão para governar acima dos instintos, diferente dos animais. Então o homem pode pensar, pode raciocinar, ele não precisa agir por impulso. Ele não só pode, como deve agir com racionalidade e com equilíbrio. Deus estabeleceu uma lei moral aos homens, segundo a sua imagem e semelhança, gerando nele uma consciência. A consciência do que é certo e do que é errado, né? É essa consciência que acusa quando ele faz o mal, desobedecendo a lei moral constituída por Deus. A alma consciente usa o corpo para pecar contra Deus. Então a alma, ela conscientemente utiliza o corpo para pecar, uma vez que ela está imersa no pecado, a não ser que haja uma conversão,
a alma vai conduzir o corpo a errar, né? Essa combinação de alma pecaminosa e corpo humano constitui o que a Bíblia chama de corpo do pecado, ou a carne, ou a mente carnal. Então, tá vendo? É isso que eu falei aquela hora, essa combinação de corpo e alma é que, de fato, simboliza o que é a carne, né? Então, a carne não é só o corpo, a carne é essa combinação de corpo e alma, né? E é exatamente por isso que a alma será condenada, pois o corpo não peca sozinho. É ela que peca usando o corpo. Então, há aqui uma combinação entre alma e corpo, tanto na produção do pecado, né? na execução de coisas que desagradam a Deus, como também na condenação. O corpo por si só já sofre uma deterioração, né? É o que o apóstolo Paulo vai chamar de corpo corruptível, né? Ele vai se degradando, por isso que o corpo morre, né? Mas a alma também, apesar de ser imortal, ela também será julgada, né? Então é muito interessante a gente pensar nisso, que é por isso que vai haver ressurreição, gente, para que corpo e alma sejam julgados, não apenas né? Olha só a referência aí, ó. Porque todos deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, quer seja para o bem, quer seja para o mal. Então, esse versículo traz aí uma boa ideia de que nós seremos julgados na nossa plenitude, né? E podemos pensar até na questão do Espírito, porque para voltar à vida é preciso haver novamente o Espírito, né? O Espírito que gera a vida. Então, seremos julgados no corpo, na alma e no Espírito, né? Na ressurreição estaremos juntos, ou para a condenação, ou para a vida eterna. Isso aqui é uma outra coisa boa de pensar, né? Olha o que está escrito em João: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. Então, veja aqui que ninguém vai ficar de fora, né? A volta, né, quando morre, o corpo se separa da alma, a alma vai para o Hades, o corpo vai para o pó. Mas na ressurreição isso vai voltar, né? E o Espírito volta para Deus. Na ressurreição tudo isso vai voltar, quer seja para a vida eterna, quer seja para a condenação eterna. Então, por vezes, quando falamos em mortificar a obra da carne, não estamos falando apenas do corpo, mas da alma, né? Então, está lá em Colossenses: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Então, veja que isso aqui são todos pecados que são cometidos tanto no corpo quanto na alma. É a alma que deseja realizar tais coisas, né? E aí Romanos: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, sempre que vocês ouvirem falar de carne, vocês precisam remeter a isso, que a carne não é apenas o corpo, é também a alma, né? A alma é que conduz o corpo para o pecado, né? A perversão dos instintos reage sobre a alma, debilitando a vontade, incitando e fortalecendo os maus hábitos e criando deformações no caráter. Paulo cataloga esses defeitos da alma. Ele vai dizer lá em Gálatas 5, ó, porque as obras da carne são, aí lembra, carne é alma e espírito, são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja que aqui há uma lista, né, de deformações no nosso caráter gerado pelo pecado, e isso é gerado tanto na alma quanto no corpo, né? A alma desejando e usando o corpo para cometer tais coisas, né? Então o pecado traz doença à alma e desordem ao ser humano. Felizmente existe um remédio: o sangue de Jesus,
a operação interna do Espírito Santo endireita as coisas tortas na nossa natureza e produz bons frutos, né? E aí, em contrapartida a essa obra da carne, há o fruto do Espírito, né? E aí está escrito aqui também em Gálatas: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tudo isso, gente, também é gerado na alma. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Quer a alma esteja dominada pelo pecado, ela vai trazer as obras da carne, o comportamento distorcido do que Deus planejou. Quer ele esteja lavado e remido pelo sangue de Jesus, ela vai trazer o caráter de Cristo em nós. Então, é na alma que eu amo, que eu sinto paz, que eu sinto alegria, que eu tenho paciência, que eu produzo bondade, que eu mantenho a minha integridade, que eu mantenho o domínio próprio. Tudo isso é na alma. Então, uma das coisas que a gente falou logo lá no começo, e é preciso a gente ressaltar aqui, é que uma vez que a alma, uma vez que o espírito que está mortificado, né, pelo pecado, recebe, né, a vivificação através do Espírito Santo, né, quando ele ouve a palavra e a palavra penetra lá até a divisão da alma do espírito, e aí a palavra vai, através do Espírito Santo, vai vivificar o espírito novamente, que está mortificado, que está escondido pela alma. Então, a partir do momento em que o espírito é vivificado, ele novamente, como no Éden, volta a dominar a alma e assim subjugar e controlar os desejos da alma, agora novamente restaurado e submetido à vontade do Senhor. Então, nós estamos encerrando aqui nossos encontros, nossas reflexões sobre antropologia. Eu sei que acaba que os assuntos acabam sendo um pouco mais corridos, né, do que a gente gostaria, mas eu espero que vocês tenham pelo menos tido assim uma curiosidade de estudar um pouco mais, né? O tema é farto, há muitos assuntos a serem debatidos aqui, mas o que eu gostaria é que vocês tivessem sido aí estimulados a estudar um pouco mais sobre o tema. Eu sei que vocês vão ter muitas coisas ainda para estudar. Muito obrigado, gente, pela atenção de todos vocês. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.